Olá! Hoje a gente vai mergulhar em um dos processos mais importantes para a vida na Terra. Vamos entender o ciclo do carbono, que é basicamente a respiração do nosso planeta. Já pararam para pensar nisso? O carbono tá em todo lugar. No ar que a gente respira, na nossa comida, em nós mesmos. Mas como ele se move? Para onde ele vai? É exatamente essa jornada que vamos descobrir agora. Então, para começar, vamos dar uma olhada no ciclo natural. Sabe, antes da nossa interferência em grande escala, a natureza tinha uma dança perfeita que mantinha o carbono em um equilíbrio constante entre a Terra, a atmosfera e todos os seres vivos. E tudo começa aqui com as plantas. Elas fazem uma coisa que é simplesmente incrível. Pela fotossíntese, elas puxam o dióxido de carbono, o CO2, direto da atmosfera. Elas usam esse carbono do ar para construir seus próprios corpos, para crescer. É fantástico. E esse processo tem até um nome chique: fixação do carbono. É como se fosse o superpoder das plantas. Elas pegam o carbono, que está lá em forma de gás, e fixam ele, transformando em açúcares, em matéria orgânica, que é a base de quase toda a vida que a gente conhece. E a partir das plantas, o carbono continua a sua viagem. Primeiro, os animais herbívoros comem as plantas e trazem esse carbono para dentro deles. Depois, todos nós, plantas e animais, quando respiramos, liberamos um pouco de CO2 de volta. E por fim, quando os seres vivos morrem, os micro-organismos entram em cena e devolvem o que sobrou de carbono para o solo e para o ar. E pronto, o ciclo se fecha de um jeito perfeito, autossustentável. Agora, vamos conectar isso com outro conceito que é super importante: o efeito estufa. Olha, antes de ser visto como um vilão, ele é, na verdade, essencial para a vida. Pensa nele como se fosse um cobertor bem quentinho para o nosso planeta. É só olhar para essa imagem. Uma estufa de plantas funciona assim. Ela deixa a luz do sol entrar, mas segura uma parte do calor lá dentro. Isso cria um ambiente quentinho, ideal para as plantas crescerem, mesmo que lá fora esteja um frio danado. E a nossa atmosfera faz algo muito, mas muito parecido. Ela funciona como o vidro da estufa. A luz do sol entra, aquece a superfície da Terra e alguns gases, como o CO2, seguram uma parte desse calor, que senão ia simplesmente escapar para o espaço. Esse é o efeito estufa natural, e ele é vital para nós. E qual é a importância disso? Bom, os números aqui falam por si só. Sem esse tal cobertor, a temperatura média da Terra seria de 18 graus negativos, um verdadeiro bloco de gelo. Com ele, a gente tem essa média gostosa de 15 graus positivos, perfeita para a vida ter evoluído do jeito que a gente conhece. Ou seja, o ponto é, o efeito estufa em si não é o problema, ele é nosso amigo. Só que aí, alguma coisa mudou. Aquele ciclo perfeitamente equilibrado começou a ser bagunçado. É aí que entra a atividade humana, que passou a adicionar uma quantidade enorme de carbono extra na atmosfera e num ritmo muito, muito mais rápido do que a natureza consegue dar conta. Essa linha do tempo aqui conta essa história. Por milênios, a concentração de CO2 ficou ali, estável, em torno de 280 partes por milhão. Aí veio a Revolução Industrial, a gente começou a queimar carvão e esse número começou a subir. E depois, com o uso massivo de petróleo e gás, a subida virou uma escalada. E o que são esses combustíveis fósseis? Basicamente, é carbono de plantas e animais de milhões de anos atrás que ficou guardadinho debaixo da terra, fora do ciclo. Quando a gente queima carvão, petróleo, gás, estamos pegando todo esse carbono antigo e jogando de volta na atmosfera, tudo de uma vez. E olha, embora existam outros gases que também causam efeito estufa, como o metano, por exemplo, o CO2 é o grande protagonista dessa história toda. Ele é responsável por mais de 60% dessa intensificação. É como se a gente pegasse aquele cobertor quentinho e trocasse por um edredom super grosso, de inverno. O planeta esquenta mais do que deveria. E esse edredom extra tem um resultado que já conhecemos: o aquecimento global. Agora vamos entender as consequências diretas desse desequilíbrio para o nosso mundo. Isso não é achismo, não é uma opinião qualquer. Essa é a conclusão do IPCC, o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, que junta o trabalho de milhares de cientistas do mundo todo. A ciência é muito clara. Existe mais de 95% de certeza de que a principal causa do aquecimento que a gente está vivendo são as nossas atividades. E uma das consequências mais fáceis de ver é o derretimento do gelo, nos polos e nas geleiras. Toda essa água extra vai parar, claro, nos oceanos. Só no último século, o nível do mar já subiu entre 10 e 20 centímetros.
Pode não parecer muito, mas para milhões de pessoas que vivem em cidades costeiras e ilhas, isso já é uma ameaça gigantesca. E debaixo d'água o impacto é devastador. Essa imagem mostra o branqueamento dos corais. O que acontece é que a água fica mais quente e também mais ácida, porque absorve mais CO2. Isso estressa os corais e eles acabam expulsando as algas que vivem com eles, que dão cor e alimento. Sem elas, eles ficam brancos, doentes e acabam morrendo. E os efeitos se espalham como uma onda. A gente vê mais secas, chuvas que mudam de lugar, o que prejudica a agricultura. O clima mais quente ajuda a espalhar insetos que transmitem doenças. A biodiversidade sofre um baque, com até 30% das espécies correndo risco de extinção. E aqui no Brasil, temos um risco real de que parte da nossa floresta amazônica vire uma savana. Diante desse cenário todo, a pergunta que fica é: e agora? O que a gente faz? O que o futuro nos reserva e qual é o nosso papel nisso tudo? Bom, existe um esforço global acontecendo. Países se reúnem, criam acordos importantes, como o Protocolo de Quioto e o Acordo de Paris, todos com o objetivo em comum: pisar no freio das emissões e limitar o aquecimento. É um mundo reconhecendo que esse é um problema de todos nós e que precisa ser resolvido em conjunto. E isso nos leva à nossa reflexão final. A gente entendeu o ciclo, viu o desequilíbrio e conheceu as consequências. A pergunta que fica agora não é só para os governos ou para os cientistas, é para cada um de nós. Como a gente pode ajudar a reequilibrar o ciclo vital do nosso único planeta?